Atos capítulo 5. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 14. Perdão, a partir do 12. A gente vai pegar um pouquinho do que nós vimos no último estudo desse capítulo. Atos 5, versículo 12. Nós vamos ler até o 16 por enquanto. O texto diz assim: Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E, embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Alguns cristãos, eles dizem que gostariam, eu já ouvi isso, de ter nascido na época de Jesus. E aí eles vão dizer, por que eles gostariam de ter nascido na época de Jesus? Porque deveria ser maravilhoso ver o Senhor face a face. De fato, deveria mesmo. Ouvir os ensinamentos de Jesus ali aos seus pés, poder tocar em Jesus. Outros vão dizer que se contentariam ao menos, tá bom, se não desse para nascer naquela época, que fosse na época da igreja primitiva, dessa igreja aqui em Atos. Quem sabe, junto com os apóstolos, experimentando esses milagres que nós lemos nesses versículos, e tantas outras coisas. E aí, o argumento é que ser crente naquela época era mais fácil. Muito mais fácil do que é hoje em dia. E a primeira coisa que vem à mente é que bem provavelmente poderia ser mesmo. Imagine você poder ver um milagre do próprio Jesus. Ou ouvir uma pregação do próprio apóstolo Pedro, desse que vos fala. Ou você, poderosa, pergunta essa primitiva, vê na crença, uma igreja no lido que isso em que leis estavam, e depois época mudou a questão de tecnologia, mas o mundo não mudou nada. Lutas que não nos foram os 12 que foi o resultado da igreja. Tô atacando. E aí o que ele fez? Ele usou os livros, eles continuaram. Que agora no 5, 4 aí ele chamado Ananias, membro mentiram. A gente viu que Deus trouxe os dois no mesmo dia. No versículo conta coisas. Temos que o tiro laculato, porque aquilo contribuiu. E nós lemos eram realizados juntos. E estavam muito mata a pessoa uma igreja nessa noite. Até o 16 já tinha poder. O versículo de membro, a morte, mais e mais. Se você lembra de homens, a gente vai ter uma igreja de mais de 10 mil membros, que cada vez agregado, quanto mugadas era a igreja. Esse crescimento que as pessoas levavam em leitos, para que ao menos assim, as pessoas dadas expectativas, tendo em tudo, eu creio que Deus vai fazer eu levar meu ente querido até lá. Só que no 16 diz que não só as pessoas de Jerusalém estavam fazendo isso. Muitas pessoas das cidades vizinhas começaram a levar os seus doentes. Perceba que não só doentes, mas também os atormentados por espíritos imundos ou impuros, pessoas endemoniadas. Se você já teve a oportunidade de ver alguém assim, você sabe do que o texto está falando. Uma pessoa possessa por demônios. E eles levavam essas pessoas até os apóstolos, e olha o que o versículo 16 diz: todos eram curados. Perceba que a Bíblia aqui, não só nesse texto, mas em todo o seu conteúdo, ela faz uma distinção muito clara entre doença e possessão demoníaca. Por um lado, de fato, há relatos, principalmente com Jesus, de que algumas doenças eram causadas porque
Um espírito maligno estava na pessoa. Se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, nós vemos lá Marcos contando a história de um menino que tinha convulsões, um jovem, por causa de um espírito maligno que entrava nele e o fazia ter esses efeitos. Mas, por outro lado, a Bíblia também vai deixar claro que nem toda doença é fruto de possessão demoníaca. Esse texto aqui é um baita exemplo, porque haviam doentes indo até os apóstolos e endemoniados. O texto faz uma distinção entre os dois. Então a doença pode ser, e ela é na maioria das vezes, resultado apenas dos efeitos do pecado no homem, que vão levando o homem à morte. Mas perceba aqui que o que é fantástico é que todos eram curados. Tanto os doentes quanto os endemoniados. E essa palavra curados é uma tradução da palavra grega terapeu. Já sabe de onde vem, para onde foi trazida essa palavra no português, né? Terapia. Ela significa sarar, curar, restaurar a saúde de alguém. Jesus Cristo, o texto deixa muito claro, ele tem poder para curar uma pessoa enferma. Ele tem de fato. Mas ele também tem poder para restaurar a sanidade, restaurar a saúde física de alguém atormentado por um espírito maligno. Só Jesus tem esse poder. Nenhum demônio é mais poderoso do que Jesus. Nenhum. Esses shows que nós vemos de demônios dando surra em crente, ou em Jesus, ou em padre, em filmes, né? Contra Jesus, demônios não fazem isso. Eles não conseguem. Jesus é mais forte que demônios. E esse aqui foi o resultado da purificação que Deus trouxe para a igreja. Depois de punir o pecado, houve poder. Poder. As multidões criam. Os doentes eram curados. O demônio era envergonhado. Esse poder não era levitar, não era derrubar as pessoas, mas o poder era curar aqueles que estavam precisando de ajuda e livrar as pessoas das mãos de Satanás. Só que você acha que Satanás vai ficar parado vendo aqueles que eram seus sendo roubados das suas mãos? Sim ou não? Pelo pouquinho que você conhece o diabo, não pessoalmente, espero, você sabe que ele não vai ficar quieto. E aí ele colocou em ação um outro plano para atacar a igreja. E aí nós vemos que a igreja foi perseguida. Versículos 17 a 33. Primeiro a igreja tinha poder, agora a igreja foi perseguida. E essa perseguição, ela aconteceu de duas maneiras. Primeiro com a prisão dos apóstolos e depois com o interrogatório a eles. Olha a prisão, vamos olhar primeiro a prisão dos apóstolos, versículo 17 até 26. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote com ele, os líderes guardas entraram na prisão, o cárcere trancaram todas as sentinelas, abrimos. Os guardas dos principais sacerdotes viram essas por causa do que aconteceu. Alguém usou na prisão. Então trouxe-se. Será apedrejado. Até aqui. Você percebe versículos de que apóstolos uma cadeia. Essa revolta. Um partido. E para estarem disso, eles não criam os mortos, de demônios. Por não os que eram Deus na época, o imperador respeitado o direito dos cristãos. O que mais aconteceu com eles? Era que eles tinham como bandido. Versículo 19. Por ao final, cheios de dos apóstolos, do versículo, um anjo aparece de novo. Acredite, os dois na prisão, voltem e daram para o templo. Os apóstolos, eles voltam e ontem à noite. Vão lá. Eles passaram, não tinha mais dentro. Se mostrar que os apóstolos, ainda. O que aconteceu aqui foi um milagre. Foi uma ação extraordinária de Deus. Nem o diabo, nem armas, nada disso. Quando Deus, não há ninguém. E 24 usos. E eles começaram em que eles estavam se questionando, alguém aparece e chega curando. Ontem, eles templo
com que os... E perceba, até os matá-los lançaram fora. Versículo 26. Por respiam, pejados pelo o povo. As pessoas estavam irritadas por homens como eles, que estavam por Deus para fazerem tantos... Lista deles. Vai dormir, acorda, vai para o templo, eles estão ali de novo. Como é isso? E eu só podia... Esses homens de entender, eles queriam ouvir, bastava uma palavra de... E todo o povo ia se voltar contra os guardas. Sim ou não? Era isso aqui. Mas o que é mais impressionante, simplesmente voluntário. Tudo bem. E aqui nós temos uma bela atitude para ser imitada por nós. Quantas vezes nós não temos a oportunidade de colocar as pessoas contra os nossos inimigos ou contra quem não concorda conosco? Momentos em que basta só uma palavrinha para que a gente acenda uma faísca que pode provocar um incêndio. Talvez é um só olhar, uma ação que vai fazer as pessoas, quem está querendo, seja no seu trabalho, seja na escola, eles não usam a oportunidade. Pelo contrário, eles foram com os guardas, agora é eles quem querem ir até o Sinédrio. E é assim que eu e você devemos agir, como imitador de Cristo. Não precisamos defender de quem nos acusa, ou gritar para todo mundo a injustiça que está sendo feita sobre nós. Nós não precisamos convencer as pessoas para que elas comprem a nossa causa. Né? Porque se a nossa causa é a causa de Cristo, então ele vai nos defender, naturalmente. Lembre do rei Davi. Quantas vezes ele não se defendia, de Deus? A de que Deus está no controle daquela situação. E mesmo sendo presos sem motivo, porque eles não tinham motivo nenhum para ser presos, eles não precisaram querer vingança para aqueles guardas. Aqueles direito, né? Tratar quem persegue a mim, a você, sem motivo, com amor, com compaixão, com cooperação. Lembra o que Jesus disse nos últimos minutos de vida, lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. A melhor resposta que nós podemos dar para quem planeja o nosso mal é orar por essas pessoas. E é pedir que Deus perdoe a elas e que tenha misericórdia delas. Porque elas não sabem o que estão fazendo. O pecado está cegando elas. Mas tem um detalhe mais um detalhe importante nesse texto. Perceba a ordem que o anjo deu para os apóstolos depois de soltá-los da prisão. Olha o versículo 20, o que eles dizem. O que o anjo diz? Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. O que os apóstolos deveriam anunciar? Todas as palavras desta vida. A verdadeira vida. Não era qualquer vida, mas a vida que eles já estavam experimentando. E sabe que vida é essa que o anjo está se referindo aqui? É a mesma a qual Pedro se referiu a Jesus, quando o Senhor perguntou para eles, os discípulos, se eles não queriam deixá-lo também, como muitos já estavam fazendo. E nós cantamos o texto que Pedro diz. João 6,68 vai dizer assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? É duro, mas só o Senhor tem vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida. Isso significa que a palavra de Cristo é que dá vida para o morto. A pessoa de Cristo é a verdadeira vida. A obra de Cristo concede vida eterna. O Evangelho é a palavra desta vida que os apóstolos deveriam anunciar. A verdadeira vida. Por isso eu e você só viveremos de verdade se nós ouvirmos e crermos nessa palavra. Se nós dermos ouvidos a Jesus. Se nós confiarmos naquilo que Ele diz. Porque sem ela nós estaremos mortos mesmo que vivamos. Nós estaremos perdidos na eternidade. A prisão dos apóstolos foi só a primeira perseguição à igreja. Agora a segunda é o interrogatório do Sinédrio. Olha os versículos 27 até 34. Olha o que o texto diz. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem.
Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Olha o versículo 27 e 28. Os apóstolos estão diante do sinédrio e o sumo sacerdote faz uma pergunta. Nós não demos ordens expressas a vocês de que não ensinassem nesse nome? Perceba aqui que nem o nome de Jesus eles ousam falar. Simplesmente tratam com desdém. Esse nome aí. E aqui o sumo sacerdote está se referindo a Atos 4, versículos 17 e 18, onde o sinédrio já tinha, lembra que nós falamos no começo, já tinha ameaçado eles. Caso eles continuassem pregando a respeito de Jesus, eles iam ser punidos. Mas os apóstolos claramente desobedeceram a essa ordem. E segundo o sumo sacerdote, você vê no versículo 28 que eles haviam enchido Jerusalém com seu ensino, mas a indignação deles não era só por causa disso. Talvez o maior problema na cabeça daqueles líderes era que os apóstolos queriam lançar, olha o final do 28, sobre o sinédrio o sangue desse homem. Novamente eles não citam o nome de Jesus, mostrando descaso deles para com Jesus. Mas pense um pouquinho aqui, isso aqui não faz sentido nenhum o que eles estão dizendo. Porque o sangue de Jesus já estava nas mãos deles. Porque foram eles quem sentenciaram a Jesus sem prova nenhuma. Foram eles que entregaram Jesus para os romanos como um criminoso digno de morte. E todos sabiam disso. Mesmo que eles disseram, nossas mãos estão limpas desse sangue. Mas foram eles quem levaram Jesus aos romanos. Todo mundo sabia disso, não precisava ninguém para acusar eles. Mas eles negavam com todas as letras a participação nessa injustiça. E versículo 29, os apóstolos responderam ao sinédrio. Olha o que eles disseram. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Em outras palavras, o que os apóstolos todos agora estão dizendo é o seguinte: nós desobedecemos a vocês, sim, mas porque a ordem de vocês ia contra a ordem de Deus. Deus nos mandou pregar a sua palavra. E mesmo sabendo que nós devemos nos submeter às leis humanas, ao Estado, nós não temos a obrigação de obedecê-las quando elas vão de encontro com a lei de Deus. Antes de obedecer aos homens, importa obedecer a Deus. Você percebe o que os apóstolos estão fazendo aqui com esse versículo? É algo muito importante nos nossos dias. A primeira coisa, de novo, eles não se defendem de serem presos injustamente. E nem ao menos explicam como é que eles saíram da prisão, né? Até porque o sinédrio nem perguntou, porque já sabia que se tratava de um milagre. Eles não acreditavam em milagre, então eles não queriam nem ouvir o que eles tinham para dizer. Mas em segundo lugar, o que os apóstolos fazem, segundo o pastor inglês chamado John Stott, falecido, num livro de comentários sobre esse texto, ele diz que ali eles criaram o princípio da desobediência civil e eclesiástica. Em outras palavras, eles estão afirmando duas coisas aqui. A primeira coisa que eles estão afirmando é que o cristão é chamado a ser um cidadão consciente. E ele deve se submeter às leis e às autoridades humanas. Isso aqui reflete o que Paulo ensina lá em Romanos 13, de 1 a 2. Nós já estudamos esse texto aqui. Em que Paulo diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Como cristãos, nós sabemos que as autoridades foram colocadas por Deus onde elas estão. E elas foram colocadas lá para exercer justiça nesse mundo, apesar de que muitos falham nisso, né? E por isso, nós devemos nos submeter a essas autoridades, porque fazendo assim nós estaremos nos submetendo a Deus. E a obediência à autoridade não é por causa da autoridade, mas é por causa de quem estabeleceu aquela autoridade. Eu obedeço ao presidente, eu obedeço às leis,
Não por causa deles, mas por causa de Deus que os colocou sobre autoridades na minha vida. Mesma coisa de um filho. Eu não obedeço ao meu pai ou minha mãe porque eles são bons ou maus. Eu obedeço ao meu pai e à minha mãe porque Deus os colocou como autoridades na minha vida. Então, mesmo que o seu pai ou sua mãe não mereça ser obedecido, você obedece por causa de Deus. Mesma coisa com o Estado. Essa é a primeira coisa que os apóstolos estão afirmando. Mas a segunda é que se essa autoridade ela excede, ela vai além do poder que Deus deu para ela, e aí ela pode fazer duas coisas. Ou ela ordena o que Deus proíbe, então manda você pecar, fazer o que é errado. Ou ela proíbe o que Deus ordena. Aí ela diz que você não pode fazer o que Deus manda você fazer. Quando a autoridade faz isso, o dever cristão é desobedecer aos homens e obedecer a Deus. Deixe-me ilustrar isso aqui da seguinte maneira. Eu e minha esposa assistimos a um filme porque ela leu o livro e ela ficou tão animada que ela queria ver o filme. E eu indico para todos, é um filme para família, bem pesado, antigo, tem no YouTube. Chama O Refúgio Secreto. Talvez você já ouviu falar. É um filme bem antigo. É um filme que conta a história de uma família cristã alemã que ajudava e acolhia secretamente os judeus perseguidos pelo nazismo, logo no começo da Segunda Guerra Mundial. E logo no início da perseguição, um pai chega desesperado até a casa desses alemães e dá para eles o seu filho judeu que tinha acabado de nascer, de colo, e pede para que eles salvem a vida daquele bebê. E ao mesmo tempo em que esse pai chega, o pastor da igreja daqueles alemães chega para fazer uma visita para aquela família. E aquele pastor também era um alemão, pastor alemão. E esse pastor, ele morava no campo, onde ele vivia seguro, protegido. Não era na cidade. E aí aquela família propõe que esse pastor cuide daquele bebê, que ele leve embora para salvar a vida daquele bebê. Só que olha o que o pastor diz. Eu vou usar exatamente as mesmas palavras que ele usa no filme. Ele diz assim: isso é impossível. Eu tenho a minha família para cuidar. É um pastor dizendo. Nós poderíamos perder tudo por causa dessa criança. O que seria de minha igreja sem um pastor? É a lei. E os cristãos devem obedecer à lei. Pensem no que estão arriscando para salvar a vida de um bebê judeu. Para quem não está lembrando da história, Hitler matou milhares, centenas de milhares de judeus, mulheres, crianças, grávidas, bebês, porque ele odiava a raça judaica. Aquele bebê ia ser morto. E esse pastor respondeu assim. Só que nesse exato momento em que esse pastor se nega a ajudar, o pai daquela família, um homem bem idoso, muito piedoso, ele diz assim: nós devemos obedecer à lei do Estado se ela não for contra a lei maior de Deus. E ali eles ficam com o bebê. E o pastor sai envergonhado. Irmãos, é isso que um cristão deve fazer. Ele deve sim obedecer ao Estado. Ele deve pagar os seus impostos. Ele deve andar conforme a lei. Ele deve se submeter às decisões econômicas, respeitar as leis de trânsito, honrar policiais, honrar políticos, honrar presidente, mesmo que eles não mereçam. Porque é uma ordem de Deus. E quem não é capaz de submeter a autoridade de uma pessoa a quem vê, nunca será capaz de se submeter à autoridade de Deus a quem ela não vê. É um teste muito simples. E nós devemos sim obedecer ao Estado. E se nós não temos andado na linha da lei do nosso país, nós estamos pecando contra Deus. Mas essa obediência tem um limite. O Estado não pode passar do limite da autoridade que Deus deu para ele. Se ele nos manda desobedecer a Deus, ou ele nos impede de obedecê-lo, nós devemos nos opor a ele e obedecer a Deus. Mesmo que isso custe a perseguição. Mesmo que isso leve a gente até a prisão ou até a morte. Por exemplo, se o Estado ordena que nós devemos realizar casamentos homossexuais,
nós vamos fazer? Não. Porque isso vai contra a lei de Deus. Se o Estado é a favor do aborto, nós vamos concordar? Não, nós vamos contra o Estado. Porque isso é contrário à vontade de Deus. É assassinato. Se nós somos proibidos de congregar, ou de adorar a Deus, ou de orar, ou de ler a Bíblia, ou de disciplinar os nossos filhos biblicamente, nós devemos obedecer ao Estado? Não. Devemos desobedecer ao Estado sem medo de estarmos pecando. Porque o Estado passou do limite. Porque pecado é só aquilo que vai contra a vontade de Deus. E não contra o que o Estado manda. Então, se o Estado passa desse limite, nós devemos desobedecê-lo. Em amor, tá? Porque tem muita gente fazendo atrocidades aí, derrubando e quebrando coisas. Nós devemos desobedecer em amor, em humildade, em misericórdia, como os apóstolos estão fazendo. Mas devemos fazê-lo. E aqui eu queria te desafiar a avaliar essas duas áreas na sua vida. Primeiro, você é um cidadão exemplar? Você paga as suas dívidas, paga os seus impostos, você se submete às leis, você respeita as autoridades. Se você não se esforça, ou nem está no caminho para que isso aconteça, saiba que você está em pecado. E a solução é se arrepender e se submeter às autoridades. Mas a segunda avaliação é: você é um cristão exemplar, além de um cidadão exemplar? Você se posiciona contra aquilo que o Estado contraria a Deus? Eu queria te desafiar a ser corajoso, a levantar a bandeira do cristianismo e obedecer a Deus, custe o que custar. Conforme Jesus disse para os apóstolos, lá em Lucas 12, ele diz assim: meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. Temamos a Deus, não aos homens. Versículos 30 até 32, os apóstolos explicam esse princípio com 3 declarações. E aqui nós temos 3 razões para obedecermos a Deus antes dos homens. Primeira razão, versículo 30, porque Deus ressuscitou a Jesus. Pedro diz que o mesmo Jesus a quem o Sinédrio havia matado, pendurando-o no madeiro na cruz, Deus o ressuscitou. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, eu obedeço antes a Deus do que aos homens, porque Deus tem o poder da vida e da ressurreição em suas mãos. Mesmo que vocês saduceus não acreditem em ressurreição, Deus tem esse poder. Então obedeço a Ele do que a vocês. Em segundo lugar, a segunda razão, versículo 31. Porque Deus exaltou a Jesus. Olha o que ele diz no versículo 31. Deus, com a sua destra, elevou o Senhor Jesus a ser príncipe e salvador. Príncipe é principal, o líder, o cabeça. E salvador é o libertador do pecador. Cristo é o rei de todos os reis. Não só isso, mas ele é o único que pode salvar o homem. Jesus é a única esperança que nós possamos ter. Tanto que ele fez isso, o versículo 31 termina dizendo: para conceder, para ofertar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Perceba aqui que em momento nenhum era desejo dos apóstolos, ou o desejo de Deus punir Israel e punir o Sinédrio por causa da morte de Cristo. A intenção de Deus era dar a oportunidade para que eles se arrependessem e fossem perdoados. E é isso que Deus deseja aos homens, hoje. Até mesmo aos piores deles. Deus deseja que os homens se arrependam e sejam perdoados. Que eles creiam em Jesus, que eles sejam salvos, que eles tenham vida e vida verdadeira. Por isso que os apóstolos obedeciam a Deus, não aos homens. Porque Jesus era o rei, era o dono da vida deles e era quem tinha salvado eles do inferno. A terceira razão, versículo 32, é porque eles eram testemunhas de Deus. Olha que eles viram tudo isso acontecer. Eles falam: nós vimos tudo isso acontecer com Jesus. E não só nós, mas o Espírito Santo também é testemunha de tudo isso. E ele diz que esse Espírito Santo Deus concedeu aos que lhe obedecem. Em outras palavras, mesmo que eles quisessem desobedecer a Deus, a consciência deles iria os acusar.
tirando o Espírito Santo que ia estar incomodando o próprio coração deles. Porque o Espírito estava dentro deles. E perceba que esse Espírito aqui ele é dado por Deus a todos que lhe obedecem. Em outras palavras, obedecer a Deus significa reconhecer a autoridade de Deus e se submeter ao Filho de Deus, Jesus, o príncipe e salvador do mundo. Isso significa que se você nunca se render ao senhorio de Cristo, com toda a sua vida você nunca vai receber de Deus o Espírito Santo. Você nunca vai ser perdoado, nunca será salvo. Você precisa se arrepender e se dobrar diante dele para que isso aconteça. E quando o Sinédrio ouviu essas palavras dos apóstolos, que confrontavam a doutrina deles, confrontavam o que eles tinham feito, e ainda diziam, nós não vamos te obedecer. Eles, obviamente, a reação foi ficar cheio de raiva e desejar matá-los. Perceba a ousadia e a coragem aqui dos apóstolos. O medo não impediu eles de testemunhar a respeito de Cristo. Mesmo presos injustamente, eles continuaram firmes, confiantes em Deus. E eles sabiam que o príncipe do universo estava sobre aquela situação. Deus estava no controle daquela história. E nós hoje não devemos permitir que o medo de perdermos a reputação, ou de perdermos até o nosso emprego, ou medo de perder a saúde, de perder a família, ou até mesmo de perder a vida, nós não devemos permitir que esse medo nos controle a ponto de nos acovardar diante do mundo. Nós devemos encarar qualquer oposição por estarmos obedecendo a Deus. Pode tirar o que for de mim, eu vou obedecer a Deus. Não vou parar. Porque na hora do confronto, Deus vai nos dar sabedoria e graça para que a gente saiba como dever responder a quem nos persegue. Nós lemos no começo Mateus 5, em que Jesus diz, felizes sois quando forem perseguidos. E em Marcos 13:11, olha o que Jesus tinha prometido para os apóstolos. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado de falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Tem gente que usa esse texto aqui para dizer que a pregação na igreja fala o que vier na cabeça, porque o Espírito está falando. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, quando te pegarem, te prenderem, você não tiver Bíblia para estudar, e as pessoas te levarem preso, com uma faca na mão e dizer, negue Jesus, o Espírito Santo vai dar a palavra certa naquele momento, porque você não teve tempo de se preparar. Aí sim. Que nós sejamos fiéis a Deus, mesmo que isso custe as nossas vidas. Porque mais vale a aprovação de Cristo do que o aplauso do mundo. E apesar desse ataque de Satanás, Deus, na soberania dele, agiu em favor da igreja. E o nosso texto termina informando que a igreja foi preservada. Olha os versículos 34 até 42. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres. Pois, se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podeis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então o soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Que fantástico, né? Os apóstolos seriam condenados e mortos, provavelmente, como foi feito a Jesus Cristo.
E ninguém seria capaz de impedi-los. Mas aí alguém se levanta naquela multidão de 70 e manda que os apóstolos fossem retirados do salão por um momento. E esse homem foi Gamaliel. E o texto diz que ele era um fariseu, era um doutor da lei e que era respeitado por todo o povo. Os fariseus, eles eram os opositores aos saduceus. Lembra que eu falei que os saduceus eram os que se envolviam com o Estado? Os fariseus, eles se orgulhavam da lei de Moisés. Eles obedeciam detalhadamente essas regras, criaram novas regras. Mas esse homem aqui, apesar de ser fariseu, ser da oposição, ele era respeitado por todos ali no Sinédrio. E Gamaliel, ele foi neto de um dos maiores mestres mais famosos do judaísmo, que é Hilel. E Atos 22:3 nos informa que ele também foi o mentor do apóstolo Paulo, quando Paulo ainda era um judeu, era um fariseu. Então, a influência desse homem era tão grande que aquilo que ele propôs aconteceu. E os apóstolos foram retirados do local, e aí ele, estando a sós com o Sinédrio, ele desafiou aqueles homens a terem cuidado com o que eles estavam por fazer, aqueles homens. Perceba que nos versículos 36 e 37 ele dá duas razões para eles terem esse cuidado. Gamaliel aqui cita o exemplo de dois homens, Teudas e Judas, que eram um galileu, que se levantaram dizendo-se ser alguém, e com os seus ensinos eles ganharam muitos seguidores. Mas aí, o Império Romano não permitiu, e os matou. E depois que eles foram mortos, aqueles que os seguiam, que eram muitos, eles foram dispersos a ponto daquela revolta não dar em nada e eles voltaram para suas vidas. E o que será que Gamaliel está querendo dizer com esses dois exemplos aqui? Que depois que aqueles líderes foram mortos, os movimentos que eles estavam trazendo desapareceram. E Gamaliel está comparando isso com Jesus. E aí ele conclui o argumento no versículo 38 e 39, e ele orienta o Sinédrio dizendo: olha, agora façam o seguinte, deixem esses homens para lá, soltem eles, porque se esse projeto for de homens, ele irá fracassar. Mas, versículo 39, se esse negócio é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, porque estarão lutando contra Deus. Perceba aqui a lógica de Gamaliel. Ele está dizendo assim, se esse negócio é de Deus, se esse negócio é de homens, não vai dar em nada com o tempo. O tempo vai dizer que não vai dar em nada. Mas, se esse negócio é de Deus, ninguém vai conseguir impedir. E esse negócio é o cristianismo. É isso que ele está falando. Vamos lembrar aqui que Gamaliel não é crente, tá? Gamaliel está ali, junto com o Sinédrio, ele fazia parte dessa oposição. Ele faz parte do grupo de pessoas que condenou Jesus à morte. Mas ele é sensato, pelo menos. Mas a lógica de Gamaliel está certa, mas ao mesmo tempo ela está errada. Primeiro, Gamaliel está certo quando ele diz que o que vem de Deus, nem o homem, nem o diabo, nem o mundo podem impedir que triunfe. Porque ninguém pode se opor a Deus. Ele está certo nisso. Mas ele está errado quando ele diz que se algo não é de Deus, aquilo vai acabar morrendo e não tendo sucesso nenhum. Gamaliel está errado porque para Deus, nem tudo que dá certo é certo. Para Deus, nem tudo que dá certo é certo. Não é só porque algo cresce, algo prospera, algo dá frutos, algo multiplica ou se torna em um império. E aqui você pode colocar uma empresa, pode colocar uma pessoa, pode colocar uma religião, uma placa de igreja, seja o que for. Nem tudo que cresce, prospera e dá frutos significa que aquilo está vindo de Deus. Quer que eu dê alguns exemplos? É só olhar para algumas seitas que cresceram muito na história da igreja e até hoje são muito fortes. Não creem que Jesus é Deus. Não creem que Jesus é o único Salvador. E crescem a cada dia. É só você olhar para o islamismo. O islamismo tem crescido muito no Brasil. É só você olhar para o governo comunista. O governo comunista não tem de bom nada, mas ele cresce. Na Venezuela, é só olhar para a Venezuela. Ou talvez o pior dos exemplos é o Estado Islâmico.
como que o Estado Islâmico cresce, gente. Eles não fazem nada de bom. Então, se Gamaliel está certo, o Estado Islâmico não deveria estar crescendo, porque não é de Deus. É óbvio que não é de Deus. Em nome de Deus, eles matam pessoas inocentes. Mas ele cresce. Então, para Deus, nem tudo que cresce ou que dá certo para esse mundo é aprovado por Deus. Você pode ganhar o mundo todo, mas mesmo assim estar em posição de ser inimigo de Deus. Uma igreja ela pode crescer em proporções gigantescas. Preste muito bem atenção nisso. E mesmo assim, não ser aprovada por Deus. Por exemplo, a custas de não disciplinar o pecado, ou a custas de não pregar a palavra de Deus fielmente, ou às custas de só falar em dinheiro, só falar em prosperidade. E por mais que algo mal possa ganhar o mundo todo, um dia isso vai ter fim. Porque um dia Deus vai julgar toda maldade. Então Gamaliel está certo, está errado, mas no final está certo. Pode crescer nesse mundo, mas um dia vai ter fim. Mas a parte mais certa do que Gamaliel diz se aplica à igreja. A igreja é de Deus e ninguém vai conseguir derrotá-la. Aquele projeto que ele chamou de projeto se comprovou sendo algo de Deus. Por quê? Porque nós vemos tantos anos se passaram desde aquele episódio. E tantas pessoas se levantaram para tentar acabar com a igreja. Matar todos os cristãos, mas eles não conseguiram. Até um relato de um imperador que ele nasceu num lar cristão, só que tudo gente só dizia que era crente, ninguém era crente naquele lar. Mataram todos os seus familiares para ele não assumir o trono. No final das contas, ele assumiu o trono. Ele se virou contra a igreja, perseguiu a igreja a sua vida toda. Foi a pior perseguição que a igreja teve. E no final da sua vida, no leito de morte, ele disse assim: tu vencestes, ó Nazareno. Ele disse: eu tentei te derrotar, Jesus, mas o negócio não deu. Sabe por que isso acontece? Porque como Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O alicerce da igreja é a pessoa de Cristo. Enquanto Jesus existir, a igreja dele vai existir. E lembra que igreja não é prédio, são pessoas agregadas ao Senhor. O inferno não vencerá o povo de Deus. Mesmo que o diabo mate crentes, como tem matado lá na Europa, na Ásia, ele não vai poder tirar a alma dessas pessoas do livro da vida. O nome deles está nas mãos de Deus. É por isso que a igreja de Cristo sobreviveu por tanto tempo, e ela vai sobreviver até que Jesus volte. Porque ela é o projeto de Deus para salvar o homem e para apresentar Jesus para o mundo. Que nós não tenhamos medo de sermos mortos, ou de vermos igrejas fechando por serem fiéis. Porque o verdadeiro povo de Deus vai continuar sendo edificado nessa terra, com ou sem placa de igreja, mesmo que o diabo lute contra isso. Nós vemos que o Sinédrio concordou com o conselho de Gamaliel, eles soltaram os apóstolos, mas eles não fizeram isso sem antes açoitá-los com chicotadas e ordenar que eles não falassem mais em nome de Jesus. Essas chicotadas eram 40 menos uma, eram só 39 chicotadas. Porque 40 era contra a lei, então eles só jogavam 39. E essas chicotadas eram 1/3 no peito. Na ponta elas tinham estrelinhas que eram de propósito para rasgar a carne da pessoa e para que todos os que o vissem soubessem que eles foram contra as autoridades. Eram 1/3 no peito, 2/3 nas costas. 39 chicotadas. A carne ficava exposta. Mas o que é impressionante é que eles, mesmo com as costas dilaceradas pelos açoites, olha o que é fantástico no versículo 41. Eles saíram de diante do Sinédrio alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Imagina que loucura. Se eu corto o dedo, eu vou ficar alegre? Imagina cortar o dedo por nome de Jesus. Vou arrancar teu dedo porque você é crente. Eles tomaram 39 chicotadas
estão felizes, extremamente contentes. Sabe por quê? Não porque eles gostam de sofrer, como alguns se cortam, né? Eles não são masoquistas, óbvio que não. Eles saíram felizes porque eles haviam sido considerados dignos de serem insultados e humilhados por serem seguidores de Cristo. A fidelidade deles a Jesus foi vista pelos seus inimigos. E eles apanharam por causa disso. Eles estavam felizes porque as pessoas viram que eu sou crente. Estou feliz por isso. O que é curioso é que Jesus tinha avisado isso a eles. Marcos 13:9, Jesus disse assim: mas tendes cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunhos. Eles sabiam muito bem que isso ia acontecer. Mesmo que eles fossem presos, eles estariam ali para testemunhar de Jesus para aquelas pessoas, mesmo que custasse serem espancados. Mas por que eles ficaram felizes por serem dignos de sofrer por Cristo? Lembra que nós lemos aqui, em que Jesus disse no Sermão do Monte? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, quando vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Esse texto está lá em Lucas 6, 22 e 23. Aqueles homens estavam alegres, primeiro, porque eles eram reconhecidos como seguidores de Cristo. E segundo, porque eles tinham uma recompensa aguardando eles no céu. Eu sei que se eu morrer aqui com essas chicotadas, eu vou para o céu. O sofrimento pela causa de Cristo é motivo de alegria. Por Jesus, preste muito bem atenção nisso, por Jesus, é uma honra ser desonrado. Por Jesus, pelo Senhor, é uma graça ser desgraçado neste mundo. Porque isso significa que nós somos dele e que um dia nós estaremos com ele. Nosso texto termina com os apóstolos e toda a igreja, mais uma vez, desobedecendo aos homens. Eles não aprenderam a lição. E eles continuam obedecendo a Deus, se reunindo de casa em casa, se reunindo no templo, tendo cultos diários ao Senhor e não parando de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. E esse aqui foi o resultado de mais um ataque mal sucedido de Satanás contra a igreja. No final das contas, a perseguição só produziu mais união, mais fidelidade a Deus, mais alegria, mais pregação sobre Jesus. E aqui tem uma preciosa lição para os nossos dias. Porque, eu vou até tomar água. Tem muitas pessoas que gostam de buscar o poder de Deus. São pessoas que correm atrás de milagres, correm atrás de curas, de bênçãos materiais, bênçãos terrenas, e elas se ocupam tanto com os mistérios, tanto com poder, tanto com dons, tanto com talentos, mas não são pessoas que estão dispostas a sofrer por Cristo. E aí quem são eles? São crentes que querem o poder de Jesus, mas não o sofrer por Jesus. Por exemplo, essas pessoas não abrem mão dos seus pecados. Elas não sofrem a dor de dizer não para suas próprias vontades. Elas não se despreendem deste mundo. Elas não estão dispostas a serem honestas no trabalho, mesmo que talvez isso custe ganhar menos ou até ser demitido. Elas não querem pagar o preço de serem fiéis ao casamento, mesmo que os outros chamem elas de covardes. Não, é melhor separar mesmo. Mas eu quero o poder de Deus. É melhor eu fazer o que é errado, mas eu quero o poder de Deus. Vou insistir no meu casamento. As pessoas não estão dispostas a dizerem não à bebida, dizerem não às drogas, aos vícios, às baladas, às festas, à curtição, que elas vão ser chamadas de caretas. Eu não quero ser chamado de careta. Então eu vou fazer, mas quero o poder de Deus. Queridos, eu não sei se você é uma pessoa dessa, ou se conhece pessoas assim. Mas imagine que se houvesse uma perseguição contra os cristãos no Brasil, essas seriam as primeiras pessoas a negar a Cristo.
para salvar suas próprias vidas. Seriam as primeiras. Não sou cristão. Não precisa me matar. Que nós não sejamos assim. Que nós queiramos sim o poder de Deus nas nossas vidas. Milagres, curas para a enfermidade, na nossa igreja, vidas transformadas, mas que nós também estejamos dispostos a sofrer por Cristo. Porque esses dois andam lado a lado. Tanto o poder quanto o sofrer. Foi isso que Paulo disse para os Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. O nosso chamado é para desfrutar do poder de Cristo, mas também de sofrer por Cristo. Prepare-se para sofrer por Cristo. Felizes seremos quando isso acontecer. Ser crente hoje não é diferente do que era ser crente no passado. Talvez ia ter uma coisa diferente, mas no final das contas os lugares eram diferentes, mas as lutas são iguais. Toda a igreja de Cristo, em todas as épocas, vai desfrutar do poder de Deus, onde há milagre, conversão, transformação, mas também vai enfrentar perseguição por essa mesma razão. Porque Satanás não vai estar nem um pouco contente com isso. Mas apesar disso, ela vai ser preservada por Deus, porque a igreja é projeto de Deus nesse mundo. E eu quero concluir com algumas considerações finais e rápidas sobre o que nós aprendemos no todo dessa passagem e o que ela nos ensina. 5 coisas. Primeira, poder só vem depois de pureza. Fale comigo. Poder só vem depois de pureza. Enquanto Ananias e Safira estavam em pecado, o diabo estava vencendo e aquela igreja não impactava como deveria a sociedade. Por isso, se nós queremos poder, nós precisamos primeiro de pureza. Precisamos lutar contra o nosso pecado. Segunda lição. Poder gera perseguição. Cada pessoa que se junta a Cristo é um instrumento a menos na mão de Satanás. E ele não vai ficar contente com essa conversão. Ele vai atacar a igreja de todas as formas possíveis. Que nós estejamos preparados para sermos atacados pelo diabo. Um pastor amigo meu dizia: José, desde o dia que você se converteu, o diabo desenhou um alvo nas suas costas. E o objetivo dele é te derrubar. Se você é cristão, você tem esse alvo. Terceira lição. Perseguição. Diga comigo. Perseguição é algo digno. Mesmo que doa, a alegria de sermos identificados como servos de Cristo é muito maior do que os açoites que os homens possam nos dar. Se nós sofrermos por Cristo, estejamos contentes. Quarto lugar, perseguição não deve impedir a pregação. Mesmo que a nossa igreja seja fechada pela perseguição, mesmo que nos maltratem, mesmo que sejamos impedidos de adorar a Deus, nós não podemos parar de pregar as palavras dessa vida. E por fim, preservação é o que Deus garante à sua igreja. Preservação é o que Deus garante à sua igreja. A igreja de Cristo nunca vai ser vencida pelo mundo. Nunca. Ninguém pode impedir o crescimento dela, nem muito menos roubar a salvação dessa igreja. Porque a salvação foi dada por Cristo e ela vai ser mantida até a eternidade. Eu termino o nosso tempo com uma conclusão que esse autor, John Stott, que eu citei anteriormente, ele diz a respeito dessa passagem, ele diz assim: a perseguição refina a igreja, mas não a destrói. Se a perseguição nos leva à adoração, se ela nos leva à oração, se ela nos leva ao reconhecimento da soberania de Deus, se ela nos leva a participarmos dos sofrimentos de Cristo, então, por mais dolorosa que seja, ela pode ser até bem-vinda. Amém. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto. Obrigado pelo que o Senhor nos desafiou nessa noite.
E nós nos preparamos agora para celebrarmos a tua ceia e lembrarmos do sacrifício que permitiu com que entendêssemos essa passagem e permitiu com que tivéssemos acesso ao seu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.